Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Então, bem-vindos a mais um encontro. No encontro de hoje nós vamos falar sobre o filósofo Epicuro. Quem foi Epicuro? Qual a sua filosofia? Qual o seu pensamento? Quem é o filósofo que criou uma economia do prazer? Quem é um filósofo que desenvolveu uma filosofia que tem como fim a busca da felicidade? Não esqueça de comentar, de curtir e de compartilhar o nosso vídeo. Roda a vinheta. Então, pessoal, para nós entendermos a filosofia de Epicuro, nós vamos começar pela física epicurista, pela física de Epicuro. Primeira coisa, tudo é composto por vazio, que seria natureza intangível, que permite o movimento. Então, o vazio seria o espaço pelo qual os corpos, no caso, os átomos, se movimentam. Os átomos, eles se deslocam através do vazio, desse espaço. E corpos. O que seria os corpos? Então ele vai dividir entre corpos simples e corpos compostos. Então, corpos simples ou átomos são caracterizados por figura, peso, grandeza e, portanto, não têm qualidades, cores, odores, etc. São infinitos em número, mas não em tipo, e formam infinitos mundos que se reformam infinitas vezes. Então, para Epicuro, os átomos, eles são infinitos e geram infinitos mundos. Por agregação e desagregação causam o nascimento e a morte dos corpos. Então, a agregação, a união, causa o nascimento, e a desagregação, a separação dos átomos, a morte. São dotados de um movimento de queda do alto para baixo, com mínimo desvio, declinação. Por causa desse se desencontram e geram casualmente o mundo. Então, o mundo aí seria formado aí por essa agregação, essa união dos átomos. Enquanto corpos são idealmente distinguíveis em partes chamadas mínimos. Formam os eflúvios que se desprendem das coisas e dão lugar à sensação. E os corpos compostos? O que seriam os corpos compostos? Nascem da agregação dos átomos, da união. Então, os corpos compostos seriam tudo aquilo que existe diferente dos átomos, que seria o quê? Formado por átomos. Tudo que existe é formado por átomos e, portanto, é corpo. Também a alma e os deuses, que são formados por átomos especiais. Para Epicuro, a ideia que ele tinha dos deuses, no caso os deuses gregos lá na Grécia Antiga, é que eles não estavam preocupados com a vida do homem. Ele fala que os deuses existem entre os mundos, porém eles não estavam preocupados com a vida dos homens. E eles também eram formados por átomos. E aí a gente vai para a parte mais interessante, para a ética de Epicuro. Então, o que é o bem para Epicuro? É o prazer. E aí ele vai dividir em três partes. Primeiro, prazeres naturais necessários. Então, a ideia aí de necessidades básicas. Por exemplo, eu estou com fome, eu vou comer. Isso causa uma satisfação. Eu estou com sede, eu vou beber.
Isso também causa uma satisfação. Então são prazeres naturais, né, que nasceram com o homem e são necessários. Prazeres naturais e não necessários, né? Então, segundo aí, seria prazeres naturais que nasceram com o homem, porém não é necessário. O que seria isso? Comer alimentos refinados, né? Então o homem precisa comer, mas ele precisa comer necessariamente um escargot, ele precisa comer caviar necessariamente, né? Então é um prazer natural que nasceu com o homem, porém não é necessário ter que comer um determinado tipo de comida refinada. Terceiro, prazeres não naturais e não necessários. Exemplo, a busca da riqueza. Então, os prazeres não naturais e não necessários é aquilo que é criado pelo homem, né? Aquilo que o homem criou. Por exemplo, a fama, a riqueza, o dinheiro, a fortuna, isso é criado pelo homem. E para Epicuro, para se ter uma vida feliz, para ele é a satisfação dos prazeres naturais necessários, né? A ideia lá de necessidades básicas. Então, quanto mais o homem fica nesses prazeres ligados às necessidades básicas, à manutenção da vida, mais ele vai ser feliz. Por quê? Porque os outros prazeres, para ele, vai causar o quê? Uma perturbação na alma, uma perturbação no espírito. O Epicuro, ele cria uma economia do prazer e tem uma expressão que diz assim: há prazeres que trazem choro e há choro que trazem prazer. Então, para uma pessoa doente tomar um remédio amargo é ruim, porém, vamos dizer que seria um choro que traz um prazer duradouro, né? Ou prazeres que trazem choro, né? Por exemplo, a droga. Quem usa droga, ele se sente extasiado, né? Vamos dizer, em transe aí por um tempo. Porém, não é um prazer duradouro, né? Não vai trazer uma felicidade duradoura. O mal, para o homem sábio, não é nada. Então o Epicuro, ele vai desenvolver alguns remédios, algumas soluções para que o homem encontre a felicidade. Então, primeiro, a morte não é um mal, porque quando existe a morte, nós não existimos. Então, se para Epicuro tudo que existe é a agregação, a união dos átomos, e a morte seria a desagregação, a separação dos átomos, e para Epicuro a alma do homem também seria formada pela agregação, pela união dos átomos. Então, com a morte, a alma do homem, ela se desagregaria, né? Se separaria os átomos, e assim para ele a vida do homem não é eterna, né? O homem não é eterno, a alma do homem não é eterna. Então, quando a morte existe, o homem já não existe mais. Então, ele não precisa se preocupar com a dor, com o sofrimento depois da morte. O mal da alma se cura com a filosofia, né? A ideia aí de alma como razão, como inteligência, como conhecimento. Então, para ele, se cura a perturbação da alma, o mal da alma, com a filosofia, com o conhecimento. Terceiro, o mal do corpo, se é fraco, se suporta. Se é intenso, dura pouco, porque leva à morte, né? Então, a dor pequena, ele diz que se suporta, e a dor intensa que gera a morte. E se para ele a morte é a desagregação, né, a separação dos átomos, então para ele, depois da morte, o homem não sentiria mais dor, né? Não teria mais sensações. Se não existe mais sensações,
não existe mais dor, mais sofrimento. Beleza? Valeu e até o próximo encontro. Deixe a sua curtida, seus comentários e até a próxima. Tchau!